Existem batalhas que duram anos, mas existem batalhas que Deus resolve em um instante. Há guerras que pareciam impossíveis, portas que pareciam fechadas para sempre, correntes que pareciam inquebráveis. Mas quando Deus decide agir, tudo muda. Porque o inimigo pode planejar, pode ameaçar, pode tentar assustar, mas ele não tem a palavra final. Hoje o céu está liberando uma declaração sobre tua vida. A batalha pertence ao Senhor, e quando o Senhor entra na guerra, a vitória chega na mesma hora. O inimigo cercou meu caminho, pensando que eu iria parar. Levantou muralhas diante de mim, tentando minha fé derrubar. Mas no momento mais difícil, quando minhas forças chegaram ao fim, ouvi a voz do Deus eterno, dizendo: eu luto por ti. O céu começou a se mover, a terra começou a tremer, porque quando Deus se levanta, nada consegue permanecer. O inimigo foi derrotado na hora que Deus entrou. A corrente foi quebrada, a prisão se despedaçou. O inimigo foi derrotado quando o céu liberou o poder. Aquilo que parecia impossível, eu vi diante dos meus olhos acontecer. O medo tentou me dominar, a dúvida quis me prender, mas a presença do Altíssimo me ensinou a permanecer. As flechas perderam a força, as ameaças chegaram ao fim, porque o Deus dos exércitos marchava à frente de mim. Nenhuma palavra contrária conseguiu prevalecer. Quando Deus determina a vitória, o impossível começa a ceder. O inimigo foi derrotado na hora que Deus entrou. A corrente foi quebrada, a prisão se despedaçou. O inimigo foi derrotado quando o céu liberou o poder. Aquilo que parecia impossível, eu vi diante dos meus olhos acontecer. Quem abriu o mar continua abrindo caminhos. Quem derrubou muralhas continua agindo. Quem fechou a boca dos leões continua reinando. Quem venceu a morte continua governando. Nada pode impedir o agir do meu Senhor. Nada pode resistir ao peso da sua glória. Receba esta palavra agora. Toda batalha que tentou roubar tua paz está sendo confrontada pelo poder de Deus. Toda opressão está perdendo força. Toda estratégia do mal está sendo frustrada. O Senhor está entrando na tua história, está restaurando tua confiança, está fortalecendo tua fé. E aquilo que parecia impossível está começando a se mover ao teu favor. O inimigo foi derrotado na hora que Deus entrou.
testemunhos. Hoje o céu está enviando uma mensagem para alguém. Você passou tempo demais olhando para o tamanho da luta, tempo demais olhando para os ataques, tempo demais ouvindo as ameaças do inimigo. Mas Deus manda te dizer: pare de olhar para o problema e olhe para mim. Porque Golias era grande, mas Davi tinha uma promessa. O mar era profundo, mas Moisés tinha uma palavra. A cova era escura, mas Daniel tinha a presença de Deus. E o mesmo Deus continua vivo. O mesmo Deus continua reinando. O mesmo Deus continua vencendo batalhas. O inimigo armou emboscadas, tentou roubar minha visão, levantou dias de tristeza e noites de aflição. Mas Deus guardava meus passos, mesmo sem eu perceber. Enquanto eu atravessava o vale, Ele preparava meu vencer. O que parecia impossível começou a mudar de direção, porque o Deus que abre caminhos entrou na situação. Quando Deus entrou na guerra, tudo começou a mudar. O inimigo perdeu a força e não conseguiu ficar. A vitória chegou depressa, como um rio sobre mim. O Deus que luta por seus filhos mudou completamente o fim. As muralhas eram altas, mas não maiores que meu Deus. As correntes eram pesadas, mas caíram diante dos céus. As palavras de derrota perderam todo o valor quando a voz do Deus eterno ecoou com seu favor. Nenhuma arma preparada pode impedir o agir, porque aquilo que Deus decide, ninguém consegue resistir. Quando Deus entrou na guerra, tudo começou a mudar. O inimigo perdeu a força e não conseguiu ficar. A vitória chegou depressa, como um rio sobre mim. O Deus que luta por seus filhos mudou completamente o fim. Eu vejo o mar se abrindo, eu vejo o fogo apagar, eu vejo os céus respondendo ao povo que começou a clamar. O Deus dos impossíveis ainda reina com poder, e aquilo que parecia perdido hoje começa a renascer. Receba esta palavra. O Senhor está entrando em áreas da tua vida que estavam em guerra, está restaurando tua paz, está fortalecendo tua fé, está quebrando fortalezas que pareciam inabaláveis. O inimigo pensou que tinha controle da situação, mas Deus
continua sentado no trono, e aquilo que parecia atraso está se transformando em preparação. Aquilo que parecia derrota está se transformando em vitória. Quando Deus entrou na guerra, tudo começou a mudar. O inimigo perdeu a força e não conseguiu ficar. A vitória chegou depressa, como um rio sobre mim. O Deus que luta por seus filhos mudou completamente o fim. Mudou minha história, mudou meu viver, mudou o impossível pelo seu grande poder. O inimigo fez planos, mas Deus fez promessas. O inimigo tentou impedir, mas Deus decidiu avançar. E quando Deus entra na batalha, a vitória não demora para chegar. Escuta isso! Tem gente que achou que você não iria resistir. Tem gente que viu tua luta e acreditou que seria teu fim. O inimigo olhou para as tuas lágrimas, olhou para as tuas feridas, olhou para o teu cansaço e pensou que havia vencido. Mas ele não viu o que estava acontecendo no mundo espiritual. Não viu Deus movendo os céus, não viu os anjos sendo enviados, não viu a mão do Senhor preparando tua vitória. Porque enquanto o inimigo celebrava cedo demais, Deus já estava escrevendo um novo capítulo. A batalha parecia tão grande, o vento soprava contra mim. Cada passo era uma guerra, e o horizonte parecia sem fim. As vozes diziam derrota, o medo tentava crescer, mas dentro do meu coração uma promessa começou a viver. O céu não havia se calado, Deus não tinha me esquecido. Enquanto a luta acontecia, meu milagre estava sendo construído. O inimigo caiu por terra quando Deus decidiu agir. O que era impossível ontem, hoje eu vejo se cumprir. A mão do Senhor se moveu e a vitória apareceu. O inimigo foi derrotado quando o poder de Deus desceu. Tentaram parar meu caminho, tentaram roubar minha canção, mas quem guarda minha vida nunca perde uma missão. O vale não foi meu destino,
está transformando tua batalha em testemunho, está transformando tua dor em crescimento, está transformando tua espera em resposta. O inimigo pensou que te pararia, mas serviu apenas para te aproximar de Deus. Aquilo que foi levantado contra você não permanecerá, porque a mão do Senhor está sobre tua vida. E quando Deus decide agir, ninguém consegue impedir. O inimigo caiu por terra quando Deus decidiu agir. O que era impossível ontem, hoje eu vejo se cumprir. A mão do Senhor se moveu e a vitória apareceu. O inimigo foi derrotado quando o poder de Deus desceu. A promessa permanece, a esperança floresceu, e aquilo que era guerra, pela graça de Deus venceu. Não foi a força do homem, não foi a sorte, não foi o acaso, foi a mão poderosa de Deus. E quando Ele entra na batalha, a vitória sempre encontra o caminho. Preste atenção. O inimigo achou que tinha o controle da situação, achou que as lágrimas seriam permanentes, achou que o medo venceria, achou que a última página da tua história já estava escrita. Mas existe algo que ele esqueceu. Quando Deus se levanta, nenhum plano das trevas permanece de pé, porque uma única palavra do céu tem mais poder do que milhares de ataques do inferno. E hoje Deus manda te dizer: a guerra terminou, a vitória já foi liberada. Eu vi portas se fechando, vi amigos se afastar, vi os ventos da batalha tentando me derrubar. As noites ficaram longas, o caminho escureceu, mas enquanto eu chorava, o Senhor por mim combateu. Eu não vi o movimento, mas o céu já trabalhava. Enquanto eu passava pela prova, Deus minha vitória preparava. Foi numa hora, foi num instante que Deus entrou na batalha e mudou tudo adiante. O inimigo perdeu a guerra quando o Senhor se levantou. O gigante caiu por terra e um milagre chegou.
no chão. Eu vejo portas se abrindo pela força da oração. O céu está respondendo. A promessa vai chegar. Quem confiou no Senhor jamais será vencido na guerra. Receba isso. O que estava travado começa a destravar. O que estava preso começa a se mover. O que parecia perdido começa a voltar. Porque Deus está entrando em áreas da tua vida que o inimigo pensou ter dominado. Mas Ele não domina teu futuro. Ele não domina teu propósito. Ele não domina. Ele não domina teu propósito. Ele não domina a promessa que Deus colocou sobre você. Foi numa hora, Foi num instante que Deus entrou na batalha e mudou tudo adiante. O inimigo perdeu a guerra quando o Senhor se levantou. A tristeza foi embora e a esperança voltou. Foi numa hora, foi num instante que a vitória chegou. E aquilo que era impossível, pela mão de Deus, aconteceu. Quem luta por você não perde batalhas. Quem guarda a tua vida não falha. Quem fez a promessa continua no controle. E o inimigo descobriu tarde demais que Deus já havia decretado tua vitória.